Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês a minha mais recente leitura, esse livrinho aqui do Gianfranco Morra, Filosofia para Todos, da editora Paulus. Um livrinho bem interessante, profundo, apesar de pequeno, mas ao mesmo tempo acessível. Qualquer um pode ter acesso e ler e entenderá facilmente, né? Ele já começa provocando a falar do título Filosofia para Todos, que não deve parecer demagógico nem populista. A filosofia é ao mesmo tempo de todos e de poucos. De todos porque todos podem ter acesso a ela. De poucos porque nem todos vão querer ter acesso a ela e nem todos vão querer filosofar. O filosofar é para poucos, né? E para vocês terem uma ideia do que se trata o livro, o índice aqui vai falar sobre o que é a filosofia, né? E aqui é interessante por quê? Porque as diversas... como é que podemos falar, as diversidades de ciências que existe, por exemplo, a astronomia, se fala dos corpos celestes, né? A biologia dos organismos vivos, a sociologia dos grupos sociais, né? Mas qual o objeto da filosofia? Qual a pretensão da filosofia? Então a filosofia, como o próprio nome surge lá em Aristóteles, né? Ela é chamada metafísica, né? A metafísica está para além da física, está para além de qualquer definição, né? Então eu vou falar sobre o que é a filosofia, como nasceu a filosofia, né? De acordo com Platão, no seu livro A República, vai dizer que nasceu do espanto, né? Não, aliás, no seu livro do Teeteto, né? Não da República. A filosofia nasce do espanto. O relacionamento da filosofia com a sofia, né? A sabedoria. O relacionamento da filosofia com a religião, e aí é muito interessante porque é impossível você entender as doutrinas cristãs, principalmente as que se concretizaram, se descobriram, né? Se formaram na época medieval, sem você estar por dentro das questões filosóficas, né? Tem muito interessante essa relação. O Deus dos filósofos, e aí, claro, não que seja outro Deus, mas que a filosofia não vai tratar da mesma forma de Deus como a religião trata. Deus da religião, Deus que se revela. O do filósofo não, o filósofo tem que ir atrás, né? Tem que ter esse interesse de busca. O relacionamento da filosofia e da ciência, a filosofia e a história, e aí é interessante também porque toda a filosofia desenvolveu-se, criou-se, originou-se em um contexto histórico. Filosofia e ação, e aí algo também interessante é que o homem não é só um ser que pensa, é um ser que age. Ele vai falar sobre a relação das ideias, né, ideologias, e da prática dessas ideias, né? Os tipos de filosofia, né, naturalismo, idealismo, diversos outros. A verdade da filosofia, é algo interessante. A verdade, o filósofo não inventa a verdade, não cria a verdade. Ele apenas a descobre. A verdade está dada. Cabe ao filósofo descobri-la. A liberdade da filosofia, a autonomia da filosofia, que não pode se prender a nenhuma ideologia política ou religiosa, enfim, quer que seja. A utilidade da filosofia, para que serve a filosofia, né? A crise da filosofia, né? E aí você vê nessa questão ocidental mesmo, a crise que a filosofia está cada vez mais sendo esquecida, né? E os filósofos na vida do espírito. E por fim, fim da filosofia? Para que serve a filosofia? Então é um livro bem interessante, muito bom mesmo, que eu indicaria para você que está começando agora e quer entender alguma coisa sobre filosofia. Esse livrinho aqui de Filosofia para Todos, da editora Paulus, é um bom começo.